Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero falar com vocês sobre astrologia. Vou tentar levantar alguns assuntos aqui que eu acho importante para essa semana, do dia 16 para a segunda quinzena do mês de outubro, né? E vou falar bastante, né, do eclipse que vai acontecer dia 25 de outubro. É uma lua nova em Escorpião, né? E como é uma lua nova, a lua fica entre o Sol e a Terra, né? Então a lua vai fazer uma sombra ali sobre o Sol, né? Então isso é bastante importante, tem um significado bastante importante também. Eu falei semana passada para vocês que tem um significado de lançar luz, né? Sobre algo que está oculto ou sobre coisas que estão envoltas aí em brumas, né? E eles têm esses eclipses que acontecerão agora, né? Esse dia 25 de outubro e o outro, né? Um eclipse lunar, né? Que vai acontecer dia 8 de novembro. Eles têm uma correlação, né? Porque eles envolvem o eixo, né, Escorpião-Touro, que é um eixo bastante importante, que fala do ter, né, das posses, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente recicla, né, e acaba aproveitando. A gente transforma também, é uma palavra bastante importante para o signo de Escorpião. Eu coloquei até na thumb a figura de uma fênix, né? Porque a fênix é o símbolo mais alto do signo de Escorpião, né? Eu já falei para vocês algumas vezes, Escorpião tem alguns símbolos, né? Tem o próprio escorpião, um animal que ele tem um veneno, né? E que ataca quando se sente, quando sente o perigo, né? A serpente aqui, em várias culturas, é símbolo de sabedoria, né, e que troca a sua pele, né, em determinada época do ano, né, é um tipo de transformação, né. Tem também a borboleta, né, que sofre uma transformação, mas geralmente a borboleta não é muito ligada com o signo de escorpião, né, mas a fênix é. A fênix é a ave que renasce das suas próprias cinzas, né. Então é o símbolo mais elevado do signo de escorpião, que está muito envolvido com morte, né? Com a morte, que também é um renascimento, né? É importante que a gente não se apegue, né? A gente não entenda, né, isso como um lado pejorativo do signo de escorpião, mas um lado positivo. Por isso que eu dei esses símbolos para vocês identificarem sim, o teor, né, da transformação dentro desses símbolos, né, e não se apegarem com preconceitos, né, que podem surgir. Ah, o fulano disse, né, que eu sou uma cobra, né? Então, essa cobra é, como eu disse para vocês, cobra, a serpente é um símbolo de sabedoria, né, em várias culturas, né, e é importante que a gente entenda dessa forma, né, que a gente entenda assim, a capacidade de transformação, né, que existe nesse símbolo. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a correlação que eu quero trazer aqui, né, é que foi criada, né, existiu porque o eixo, né, dos nodos está nesse mesmo eixo todo do escorpião. Então, portanto, os eclipses, né, da época da lunação de touro tem correlação com esses eclipses agora da lunação de escorpião, né?
eles estão diretamente relacionados. É importante que a gente entenda que lá em Touro a gente estava muito preocupado em como produzir algo, como construir algo, né? E agora nossa preocupação deveria ser como transformar algo, né? Ah, Lá na Nação de Touro, eu já tinha trazido para vocês a preocupação com a nossa situação econômica, né? A situação econômica mundial tinha trazido para vocês algumas informações, né? Tinha até pedido para vocês pesquisarem, para vocês buscarem outras fontes, né? Para poder entender a situação, o movimento macroeconômico, né, que a gente está passando. E eu vou tentar resumir agora, né, de uma forma bem, sim, acho que da forma mais didática que eu possa passar, para que vocês entendam a importância do momento, né? Então, a gente lá em março, né, antes dos eclipses, né, antes da lunação de Touro, a gente teve março, fevereiro, março, a gente teve ali a, uma guerra começando, uma guerra que envolve a, a questão territorial, né? Mas, sim, muito já foi falado, né, que o assunto vai além da questão do território, né? Ah, o assunto, na verdade, da Rússia é realmente diminuir o poder do Ocidente, né? Diminuir o poder monetário do Ocidente. E o Ocidente, né, lógico, com o seu maior representante, Estados Unidos, né? E eu vou lançar uma ideia dessa, eu sei que sem dar embasamento, parece teoria da conspiração, né? Mas hoje, nessa alunação de Escorpião, a gente já pode ver os resultados dessa tentativa da Rússia, né? A gente já pode ver praticamente a formação de um bloco, né? Um bloco de países voltados, né? A esse sistema político mais autoritário, né? Ditaduras, ou seja, a Rússia, China, né? A Índia, também o próprio Irã, né? E a gente vê dentro dessa união de países um certo encaminhamento, né, para que o dólar deixe de ser usado como moeda de valor, né, moeda de curso legal. O último movimento que aconteceu, né, vocês devem ter visto na mídia, né, reuniões, do líder do Irã com o presidente Putin, com o Xi Jinping, vocês devem ter ouvido, né, alguns movimentos relativos a pagar, né, pelo petróleo usando as moedas da Rússia, a moeda, né, da China, vocês devem ter visto isso. E o último movimento, né, foi, né, o líder do Irã dizendo que prefere deixar o petróleo, né, do solo, né, e se ele tiver que vender, ele prefere vender para a Rússia, né, e receber, né, em rublo, né, que é a moeda da Rússia. Né, então são movimentos um pouco que, sim, é meu modo de ver, né, meio que orquestrados, né, para realmente deixar, né, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, né, de calças curtas, né. E isso é importante que a gente entenda para que a gente ultrapasse, né, essa visão, né, de gato e rato ou de o bonzinho e o, né, o mal,
a luta do mal contra o bem, né? Então a gente começa a entender que existem outras, né, outros motivos, né, outras intenções por baixo, né, das informações que são passadas. Isso falamos no bloco, né, o bloco, vamos dizer assim, totalitário, né, dos países que, não vou nem falar direita e esquerda, né, vou falar assim, dos países, porque na China não é tão esquerda assim, e a China também não é um regime fechado, né? Ela usa o totalitarismo para prender a sua população, diminuir a liberdade, mas ela não, mas ela ganha dinheiro vendendo produtos, né, para o Ocidente. Então, é, não existe um apego, né, a conceitos, né, ou linhas de pensamento. O que existe é realmente um pensamento mais de dominação, né? Em contrapartida, né, o Ocidente se uniu no primeiro momento, isso foi, eu achei que foi bastante produtivo, né, mas criou sanções, né, estabeleceu limites, mas, assim, limites que não, a meu modo de ver, mais vendiam uma ideia, né, mais vendiam uma ideia do que realmente criavam um peso, né, sobre a economia da Rússia, tanto é que o rublo, né, a moeda da Rússia se valorizou muito durante todo esse período, né, e a única coisa que eles continuam ali ameaçando é que os países entrem para a OTAN, né, que uma união militar, mas não vejo o avanço nem da entrada dos países e também não vejo avanço da OTAN no sentido de criar uma real, sim, criar uma barreira real, né, sobre o avanço da Rússia. O que existe são provocações sérias, né, que a gente vê aí, né, com a Ucrânia derrubando uma ponte, quando a Rússia ameaça lançar bombas nucleares, né, são então, eu acho que os dois lados eles estão blefando, né? Eles estão fazendo ameaças, mas nenhum dos dois querem tomar, né? Tomar realmente ação com essas ameaças. Mas as ameaças por si só, né? Já criam tensões, né? Adicionais, né? Ao nosso grande problema monetário, né? Ah, e o nosso grande problema monetário, né, que é muito difícil de a gente enxergar se a gente não estudar um pouco sobre base monetária, sobre economia, né, real, é a questão da inflação, né? Antes da inflação, a gente precisa entender qual que é a verdadeira causa da inflação, né? Acho que é o mais difícil de entender, né? Quando a gente vê os preços subirem, né, a gente vai sempre pensar, né, que quem produz ou quem oferece um serviço está sendo ganancioso, né, e aumentando o preço, né. E isso é um problema porque a gente não tem educação, né, suficiente para entender a causa. Então, uma assim, talvez uma explicação um pouco mais prática, né, do que a inflação é quando a gente pensa na pandemia, né? Na pandemia a gente fechou, né? A gente fechou as fábricas
fechou, né, os serviços, né, e a gente acabou, é lógico, né, os bancos centrais ficaram com medo ali de repente, ter uma deflação, né, e a economia ter um grande colapso por causa da falta de vendas, né, na falta de dinheiro circulante, né, que é a venda que gera o dinheiro circulante. Então, através dos estímulos, né? E eu acho que o estímulo mais importante, mais sim, prejudicial, foi o estímulo, né, dos Estados Unidos, que foi o cheque, né, que as famílias recebiam ali, né, de US$ 1.000, né? Isso colocou muito dinheiro assim, em circulação, né? Só que as fábricas estavam paradas, né? Os prestadores de serviços estavam parados, né? Então, quando os serviços e as fábricas, né, as produções foram retornando, você tinha muito dinheiro na praça, portanto, você tinha muita demanda, né? Consequentemente, pela lei da oferta e procura, você acabou tendo uma procura, né, maior, né, do que uma procura maior de serviços e produtos do que o normal. Isso somado, né, ao problema de falta de matéria-prima ou falta de componentes, né, fez com que os preços subissem muito. Ah, parece que esse problema nasceu da pandemia, mas ele é muito mais antigo, ele tem as suas bases, né, no princípio, né, de uma teoria monetária de um grande economista chamado Keynes. Esse Keynes achava que o Estado tinha que fornecer, tinha que estimular a economia, né? E essa política ela foi muito usada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então a base desse nosso problema ela reside no século passado, né? O século que eu nasci, mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa criação de recursos, criação de dinheiro, ela acaba jogando poder de compra, né, na mão da população. Isso não seria problema se a produção subisse, né, junto com a demanda, ou seja, se as fábricas tivessem todo vapor, se tivesse sempre mais gente nascendo para comprar mais, para produzir mais, né, essa fórmula daria muito certo se as coisas, né, seguissem o plano, né, a população só crescesse, a, assim, a quantidade de gente comprando e produzindo também só crescesse, né, e que não houvesse quebras, né, nesse processo, tudo daria certo. Mas isso a gente sabe que é muito difícil que aconteça, né? E realmente os governantes aí não imaginavam que não contavam com esses imprevistos, né? Pandemia, guerra, outras crises né, que aconteceram aí, né? A crise do subprime, que é a bolha dos imóveis nos Estados Unidos, que está se formando novamente agora, né? Que está acontecendo de novo agora, né? A crise da internet, né? Que foi a bolha.com, ali entre 2000 e 2003. Então, são situações onde a gente precisa aprender com os erros, né, e transformar nossa forma de entender, principalmente o dinheiro, né? O dinheiro que é essa energia que a gente usa, né? Outro dia eu até comentei aqui com vocês, é a energia que possibilita, né, que a gente alcance os nossos desejos, né? Achei bastante interessante essa definição.
Mas é isso, é a energia que a gente usa para trocar, né? Para trocar aquilo que é material, né? E pensando em era de aquário, né? Eu já coloquei aqui para vocês, né, que o professor José Henrique de Souza, fundador da biose, ele dizia que três coisas precisam, né, ser distribuídas, né? O sangue, né? Ou seja, a gente precisa entender o que é mixigenação, né? E quanto isso acrescenta, né, para o ser humano. O conhecimento, né? Ou seja, a gente tem que trocar informações, tem que trocar conhecimento e o dinheiro, né? Então, é, eu acho que tudo que a gente está passando nesse momento é extremamente importante para a gente perder, né? Esse conceito de que o dinheiro tem que ficar na mão de poucos, né? E muito pouco ser distribuído para a maioria, né? Eu acho que isso faz parte dessa transformação, né? Inovações são feitas, são criadas, né? O Bitcoin, né, as criptomoedas é uma inovação que nos leva para uma moeda deflacionária, ou seja, que eu não consigo mais produzir, né, Bitcoin, né, do que é permitido. Então, é, eu não consigo colocar mais dinheiro na praça, portanto, eu não é possível que eu crie uma demanda ilusória, né? Então, eu acho que a gente já está no caminho de uma distribuição de renda melhor, a gente já está num caminho de uma de um pensamento econômico mais avançado, mas as bases, né? Ah, isso está sendo inserindo do mundo financeiro, assim como um vírus, né? Porque as bases monetárias elas preveem, né? Senhor, as bolsas de valores, os bancos centrais, eles entendem o dinheiro, né? Dessa forma, né? Onde eu preciso de instituições que cuidam do dinheiro, que movimentem esse dinheiro, independente da população, né? O indivíduo é parte, né, disso e não ele recebe um serviço, mas ele não é parte disso. Essa é a grande transformação, uma das grandes transformações do Bitcoin, né, das criptomoedas com as criptomoedas do Bitcoin. O indivíduo é o dono, né, e é aquele que cuida do seu próprio dinheiro, né? Então, é uma transformação que estamos vivendo. É importante que a gente fique de olhos abertos, que a gente entenda o movimento. Toda transformação, ela, né, quando a gente tem caminhos mais fáceis, né, baseados no estudo, na distribuição de conhecimento, né, mas a gente sabe que o ser humano ele né, ele acaba negligenciando, né, essas coisas e ele acaba deixando para o último momento e ele acaba sofrendo a, com com essa inércia, né, que ele mesmo gera, né? Então, estamos aí, né, à beira de um crash na economia. Lá na Nossa de Touro, eu falava isso para vocês, e eu tenho certeza que quem viu o vídeo deve ter pensado, pô, esse cara é meio maluco, né, falar isso. Porque meus amigos, quando eu falo isso, meus amigos ficam pensando, né, pô, será, né, pô, verdade, me explica mais, né, então é por isso que tentei dar todo esse embasamento aqui para vocês, mas hoje a gente já vê, né, algumas coisas importantes acontecendo, né, que são sinais, né, de, sim,
movimentos mais pesados aí na economia. Então, a gente viu aí no último mês, na última semana, né, é, o Reino Unido subindo os juros, né? Por quê? Por que, que sobe, o Reino Unido está subindo os juros? Porque os Estados Unidos está subindo os juros para, né, tentar parar a inflação, né, que tem nos Estados Unidos. Uma inflação gerada por excesso, né, de dinheiro circulante e por excesso de demanda. Hoje os Estados Unidos têm pleno emprego, né? Então, se tem pleno emprego, existe uma certa disputa, né, por profissionais. Então, quer dizer que o salário desses profissionais sobe. Consequentemente, o serviço que eles prestam sobe, né? E aí todo mundo tem emprego, todo mundo tem dinheiro, então, né, você tem uma muita demanda muito grande por produtos, então o produto sobe, né? Então, essa última crise, que é a crise que a gente está vivendo, né, ela tem a sua fonte nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, né, na verdade o mundo inteiro, né, baixou os juros, né, muito, ou seja, quando você baixa os juros, você acaba dando uma liberdade maior para todo mundo, né, conseguir crédito, né, e aí foi sim, uma oportunidade, por exemplo, para empresas mais, assim, que não, são empresas mais, que traziam ideias inovadoras, né, mas que sabiam, né, que tinham que conviver com pouco lucro, pouco retorno, por exemplo, o Uber, né, Airbnb, empresas que não têm um caixa muito consistente, né? Então, foi oportunidade para essas empresas crescerem, né? Mas agora, com a subida de juros dos Estados Unidos, né, fica difícil, né, se manter no mercado. Nenhuma empresa faliu ainda, né? Mas é que eu ia chegar. É, tu estava falando do Reino Unido. O Reino Unido começou a subir juros, né? E pegou ali de calças curtas ali alguns fundos, né, de previdência, né, de aposentados no Reino Unido. Porque eles, como era um fundo de investimento que tinha um rendimento muito baixo, né, eles arriscaram e fazendo ali aplicações mais arriscadas, ficaram descobertos, né? Então, se sobe os juros, fica mais difícil eu pagar a dívida que eu tenho, né? Então, esses fundos de pensão tiveram problemas ali, né, para pagar suas contas e esse foi um motivo, né, de ter alguma discussão ali com o Banco Central do Reino Unido, né, até a segunda ordem o Banco Central disse que não vai mais ajudar os fundos. O banco da Suíça, aquele Sui, né, também próximo aí da quebra, né, e semana passada, né, a inflação dos Estados Unidos mais uma vez se mostrou dura na queda ali e ainda insiste ainda em não baixar, mesmo com os Estados Unidos subindo os juros, né? Isso foi um movimento bastante importante aí que deve ter efeitos, já teve na sexta-feira, mas deve ter efeitos mais críticos aí a partir de amanhã, segunda-feira. Então, esse é um cenário, né, que eu tentei aqui ilustrar para vocês. É lógico que tem cada assunto que eu trouxe aqui, poderia fazer um vídeo só, né, falando sobre bolsa, falando sobre Bitcoin. Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando sobre Bitcoin. Mas a ideia aqui é preparar vocês, né, e para que vocês fiquem atentos aos movimentos, né. Como eu disse para vocês, é uma lua. ah, o sentido do eclipse é ter lançar a luz, né, sobre algo que está oculto ou algo que está ou algo que ainda não está à vista, né, de todos,
Então, esse eclipse do dia 25 tem esse efeito, né? A luz do Sol, a luz da Lua, sobre ali, né, os primeiros graus de Escorpião, lançando luz sobre Escorpião, consequentemente sobre o signo de Touro. Touro, né? Mais uma vez, o eixo Touro-Escorpião fala, né? Do ter, das posses, né? Da produção da produção Touro e da reciclagem Escorpião. Então fiquem atentos aí com os movimentos, né? Principalmente movimentos macroeconômicos e, né? Que eu acho que é o mais interessante, né? O mais importante, lá no dia 8 de novembro vai acontecer o outro eclipse, né? O eclipse da Lua, né? A Terra vai tampar a Lua. Só que essa Lua vai estar em conjunção com Urano, quadratura com Saturno, né, a Lua e Urano opostas a Sol, Vênus e Mercúrio, né, e todos esses, né, quadrando Saturno. Então, Saturno como, né, aquele que é o que nos pede comprometimento e responsabilidade, quadrando todos esses astros aí, né, que estão ali muito próximos dos nodos. Então, realmente uma chamada, né, além da questão da luz, né, de lançar luz sobre esses assuntos, ainda vai ter Saturno ali como um cobrador, né, pedindo uma certa responsabilidade sobre esses assuntos. Tudo isso culmina, né, um fato importante, né, que vai acontecer nessa data é a eleição, né, da Câmara e Senado dos Estados Unidos, né, e se o Biden não tiver, como tudo indica, né, não vai conseguir eleger democratas, né, para apoiar o governo dele, e aí, sim, meu modo de ver, né, a política monetária dos Estados Unidos vai ter que começar a, a dizer a verdade, né? Porque até agora, vocês podem ver todas as comunicações dele, não vai ter recessão, não vai ter problema, se tiver vai passar rápido, né? Então, eu acredito que essa perda de suporte, né, dos deputados ali, dos senadores, eles vão ter que começar, né, a enxergar o problema ou pelo menos tentar achar uma solução mais, uma solução que seja menos, é, que não seja tão fantasiosa, né? Que o verdadeiro problema dos Estados Unidos, né? Qual que é? O problema dos Estados Unidos é que em todos esses processos, né, onde os Estados Unidos criou esses estímulos monetários, né, ele também aumentou sua dívida. Então, hoje, os Estados Unidos têm 31 trilhões de dívida, né, e quando ele sobe os juros, ele sobe os juros da dívida dele também, né. O que acontece é que acontece, como a dívida dele ele paga durante os anos, né, o aumento dos produtos, o aumento dos serviços, aumenta a arrecadação dele. Então, ele acaba pagando a dívida dele com, com o ganho que ele tem a, sobre tudo que é produzido nos Estados Unidos, né? Só que no curto prazo, a dívida dele, né, essa dívida de 31 trilhões também aumenta, né? Então, qual seria uma solução melhor, né? A solução melhor seria chegar, botar, né, os pés no chão e falar, olha, a partir de agora, tudo que eu produzir, tudo que eu fiz, que eu fornecer de serviço, vou ter que reduzir custo, vou ter que reduzir
vou ter que pagar em mais tempo, vou ter que, assim como a gente faz quando a gente está, é, assim, quando a gente está endividado, quando a gente está, quando falta recurso, a gente para, né, e pensa onde a gente pode reduzir custo, onde a gente pode aumentar prazo. Então, esse é o trabalho real que deve ser feito. Mas os Estados Unidos vende a ideia de que é o país, né, o país mais rico do mundo, né, e que é como se não passasse pela, é como se ele, assim, eu vejo como se fosse um rico que de repente ficou pobre e não passa pela cabeça dele, né, dizer que tem que reduzir custo, que tem que cortar supérfluos e ser mais racional, né, no uso do dinheiro. Então é mais ou menos essa, eu acho que é a grande, assim, a grande verdade que vai começar a aparecer aí entre esses eclipses, né? E aí quando você fala dos Estados Unidos, essa visão dos Estados Unidos que eu passei para vocês agora, ela se reflete nos outros países. Na Europa, a Europa estava se negando a subir juros porque é, ela vai pegar de calça curta vários países que têm uma receita muito baixa, como Itália, Grécia, né, como vocês devem lembrar da crise da Grécia, né? Porque os juros baixos ele acaba sendo, né, um subsídio, né? Assim como os juros altos e os impostos, né? Os juros altos é um imposto escondido, né? Os juros baixos também é um subsídio, né? Não escondido, mas um subsídio que você pode ali tomar crédito, tomar empréstimo, mas você vai pagar poucos juros, né? Ou vai pagar poucos juros com um grande tempo, né? Um grande período de tempo. Então, são situações que, né? A gente fala dos Estados Unidos, mas Japão, Europa, né? Todos vivem nessa situação. Todos os países vivem com essa usaram muito dessa ideia de Keynes, né? Ou seja, o Estado alimenta o crescimento, né? E hoje pagamos aí o preço, né? Embora isso não esteja no radar da maioria das pessoas e nem da mídia, a mídia né, lança algumas ideias rapidamente, mas estou tentando dar a explicação aqui para vocês para que vocês, né, não sejam pegos aí de calças curtas, né? É, não, acho que acho que essa maior acho que o maior aviso que eu posso dar para vocês é lógico que assuntos relacionados né, esses arquétipos de touro e escorpião também estão em voga, né? Ou seja, como eu falei para vocês, produção e reciclagem ou transformação e mundo financeiro, né? Então tudo isso tem a ver com essas questões, esses vão ser levantados aí. E eu disse para vocês, né, que essa segunda quinzena de outubro ela trazia alguns momentos muito bons para a comunicação, né? Assunto de Libra, estamos ainda na relação de Libra. É, falei bastante, né, do dia 25 de outubro, porque estou de férias, né, do meu trabalho convencional. É, semana que vem eu estarei viajando, né? Talvez faça algum vídeo, mas não relacionado à astrologia, relacionado à minha viagem. É, então é isso. Acho que eu tentei resumir o problema principal aqui para vocês. Resumir não, porque eu já estou há 40 minutos falando. Mas agora eu vou mostrar os mapas aqui para vocês entenderem, né, pegarem essas questões nesses momentos interessantes, né,
no final da alunação de Libra, né, essa segunda quinzena de outubro, né, e aproveitar também, né, essa segunda quinzena de outubro, que ela é bastante proveitosa no sentido da comunicação. Então, esse mapa eu já mostrei semana passada, né, o mapa da 16 de outubro, esse domingo, a Lua aqui em Câncer, né, fazendo quadratura aqui para Mercúrio, depois faz para Vênus e Sol, né, faz uma quadratura para Júpiter aqui, então isso envolve, mexe com a nossa iniciativa, mexe com nosso empreendedorismo, são todos signos cardinais, então diferentes formas de empreendedorismo são levantadas aqui, né? Então o empreendedorismo da ação, né, de dar o primeiro passo de Ares, o empreendedorismo não podemos dizer que do afeto, né, ou sim, daquela inteligência emocional, de você saber onde cada um é mais capaz, né, e também no sentido do cuidar, Câncer. O empreendedorismo de Libra, que é um empreendedorismo que se reflete através da comunicação e da diplomacia, e também, né, por esses estando fortes, e hoje a gente tem aqui uma quadratura se formando aqui entre Sol em Libra e Plutão em Capricórnio, então a gente também tem o empreendedorismo de Capricórnio, né, que é aquela chama, né, que é aquele propósito que nos leva a subir a nossa montanha, né, alcançar o nosso, assim, o lugar que a gente deseja, né. Então, todas essas potencialidades no sentido do empreendedorismo e da iniciativa estão aí ativados. A gente tem um grande trígono aqui formado, né, com Saturno em Aquário, Marte em Gêmeos, Sol e Vênus em Libra. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de se comunicar, de compartilhar conhecimento, né, de distribuir informações. Então, vamos aproveitar aí, né, como eu disse, essa alunação de Libra abriu vários momentos desses, né, momentos onde a gente pode ter essa facilidade, né, de aprender a ensinar. Aqui é segunda-feira, né, o dia 17, então a gente tem a Lua ainda em Câncer, agora fazendo um trígono aqui bastante interessante para Netuno em Peixes, ou seja, aumenta a sensibilidade, né, capacidade de acolhimento, né, capacidade de cuidar, capacidade de compreensão e também se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente tem aqui, né, uma quadratura T sendo formada, né, com a Lua oposta a Plutão, né, e ambos quadrando Sol, né, e Vênus aqui. Então aqui é uma segunda-feira aí que nos pede movimento, né? É uma outra variação nessas questões mais ligadas à iniciativa e empreendedorismo, mas aqui, por a Lua, né, fazer essa oposição com Plutão, algumas a gente pode ter alguns problemas como problemas de imposição de poder, né, de autoritarismo, né, Sol está quadrando Plutão, isso aqui ou seja, são dois símbolos de poder, dois símbolos de, né, Sol e Plutão estão em quadratura, né, e ambos estão fazendo também um aspecto negativo em relação à Lua. Então a gente se sente, né, coagido ou a gente se sente depende do nível, né? A gente viver isso, a gente pode se sentir assim incomodado até
se sentir ferido, né, com uma imposição de um poder ou de alguma figura que tem um certo poder, né, que tem uma figura impositiva, né? Então é bom saber que se acontecerem com vocês, né, é importante se colocar emocionalmente, né? E não é, talvez seja um momento porque como a Lua estando em Câncer é muito bom porque a Lua, né, rege Câncer, mas aqui pode surgir, por exemplo, por exemplo, aqui pode surgir alguma fragilidade, né, e isso vai ser talvez até um estopim para essa contraparte que, mais impositiva, né, talvez até tentar se sobressair, né. Então, é importante ter controle emocional, né, não se deixar abater, né, por essas imposições, né. E aí, na, no dia 18, terça-feira, a Lua entra em Leão e faz um belíssimo trígono aqui para Júpiter, um trígono que é que uma coisa para se dizer, né? A Lua entrando em Leão faz um trígono para Júpiter, mas só que Júpiter está retrógrado, né? Está voltando para trás aqui, está quase voltando para o signo de Peixes, né? Está quase voltando aqui para o signo de Peixes, mas ainda tá em Áries, né? Júpiter. De qualquer forma, né? Mesmo o Júpiter estando retrógrado, esse trígono fala de coragem, né? Fala de fé, fala de coragem, fala de se colocar e não ter medo de se expressar, né? É importante usar esse potencial aqui para poder se expressar, né? Para poder brilhar, para poder, né? Exatamente. A gente está falando da Lua, né? Então a Lua é como a gente se sente emocionalmente. Então, se sentir encorajado, se sentir motivado, se sentir alguém de valor, se sentir todos esses sentimentos a gente pode conduzir de uma forma positiva, né? Sentir orgulhoso, né? Então, sentir corajoso, né? Tudo isso aqui pode ser bastante ajudado por esse Júpiter ainda em Áries, né? Antes de voltar aqui para Peixes. E aí a Lua caminhando por Leão, no dia 19, a Lua vai fazer uma quadratura T, né, que é essa oposição com duas quadraturas, vai fazer uma oposição para Saturno, né? Essa oposição para Saturno, ela é uma oposição que, no meu modo de ver, é uma oposição que a gente tem bastante dificuldades de conviver, né? Porque é, ou a gente, ou a gente, quando a gente se sente orgulhoso, a gente se sente que a gente está enxergando o nosso próprio valor, que a gente está vendo, né, assim, tá contente, tá em paz com o que a gente é, né, a gente pode receber críticas dos outros, né, do coletivo, né, isso influenciar nessa autoestima, né, é, e também tem aquelas questões, né, tem as questões das pessoas que vivem, criam uma imagem, né, e vivem a partir dessa criação da imagem, né, elas não se preocupam com o ser, né, elas acham que o ter, né, ou seja, a ostentação, né, a ostentação, a imagem delas é a imagem que elas geraram com a ostentação. E aí, quando o coletivo, né, cobra
algum posicionamento, né? Alguma, alguma responsabilidade, pensando que é Saturno, né? Isso pode influenciar nosso estado emocional, né? Lembrar que é a Lua que está aqui. E o assunto dinheiro está aqui, né? Ambos estão quadrando aqui, né? Urano em Touro. Então, eu já falei bastante disso aqui quando eu falei da alunação de Leão, né? Primeiro você cria a confiança, né? Com os símbolos externos de poder, ou seja, exatamente esses bens, né? Mas aí Leão evolui um pouquinho mais. Aí ele passa por várias situações, ele enfrenta várias dificuldades, e aí ele começa a confiar no que ele construiu, no que ele é, né? Mas sempre pode vir alguém, né, e tentar destruir, né, essa construção que ele criou, né, do que ele é. Mas aí tem um tem um terceiro nível, quando ele começa a acreditar na capacidade criativa dele, né, que está diretamente conectada, né, ligada com aquilo que é divino dentro do ser humano, né? Ou seja, o Deus interno, independente do nome que se dê, centelha divina, mônada, Deus interno, né? Espírito, né? Independente do nome que se dê, quando ele começa a entender que é isso que torna ele capaz de passar por qualquer desafio, né? Então, para quem está focado, para quem é o leão, né, que está se sustentando a partir da confiança que foi gerada pelos símbolos externos de poder, esse é um momento bastante complicado, porque o coletivo acaba cobrando conteúdo, né? E a pessoa pode estar muito ligada, né? Pode estar muito apoiada nesses símbolos externos de poder, né? E não ter achado realmente o seu poder pessoal, né? Mas não acaba aqui, né? Isso tem uma conexão direta, né, com a, essa lua cheia em Touro e também com o momento lá né, com os dois eclipses, né, tem conexão direta, porque envolve aí os signos fixos, né? Então, esse momento aqui tem conexão direta com isso, tá? Ah, e aí nós estamos no dia 20 de outubro, a Lua no finalzinho de Leão, né? Lembrando que eu pego um momento aqui do dia, né? Por exemplo, esse dia, esse aqui, todos os mapas eu fiz 3h51, então quer dizer que depois das 4h30, 5 horas, a Lua já está em Virgem, né? Então, só para vocês não se apegarem ao movimento, pensar que é a Lua que está se movimentando, né? Então, nesse dia 20 aqui de outubro, a Lua passando aqui de Leão para Virgem, né? Faz um ótimo aspecto aqui, ó, para Vênus e Sol, que estão aqui sendo é, instigados aqui por esse Plutão, ou seja, Plutão aqui nessa quadratura está meio que dando aquele empurrão, né? Mova-se, mexa-se traseiro gordo, né? É a mesma sensação daquelas quadraturas do começo da semana, né? Todas essas quadraturas em signos, com signos cardinais têm esse efeito, né? Mexa-se, mova-se traseiro gordo, né? Então Plutão está aí obrigando esse Sol e essa Vênus buscar esse movimento, buscar essas iniciativas. Mas nesse momento aqui, a Lua saindo de Leão, fazendo bons aspectos aqui para eles, né?
acabam trazendo um momento muito positivo em relação a traquejo, né? A saber vender algo, vender ou se vender, né? Vender a sua imagem, né? Então, lembrando que Libra tem muito a ver com estética, né? Com a estética, estética tem muito a ver também com vendas, né? Você precisa vender as qualidades de um produto, as qualidades, né, de si mesmo. Então, essa lua que saiu de Leão tem esse efeito. E aí, dia 21, a lua já no signo de Virgem, né? Então, a lua em Virgem é sempre aquela lua que pede por uma organização maior, né? Por um cuidado, né? Com o que se está fazendo, com uma, assim, com uma busca por uma melhoria, uma busca por uma técnica melhor, né? Um jeito de fazer mais eficaz, né? Então, né? Assim, a gente sempre fica mais preocupado com a organização quando a lua entra em Virgem, mais preocupado com, assim, com a qualidade também, quando a lua, com a saúde, com dieta, treino, essas coisas, né? Sempre no sentido da melhoria. Então, a lua entrando em Virgem, ela traz essas questões e o ponto positivo aqui é que ela faz um trígono com Urano, né? Então, aqui também envolve, né, a força do trabalho, né, a capacidade de trabalhar. Então, o signo de Terra tem esse viés mais, esse olhar mais pragmático, né? Então, aqui, para quem tem bastante planetas em signos de Terra, vai se sentir bastante impulsionado aí a planejar, né, novas ações e planejar próximos passos no seu trabalho, né, vai ficar bastante empolgado com essas coisas. Falei a palavra errada, não empolgado, vai ficar bastante é, é, também não impulsionado é muita coisa, inclinado, porque os signos de terra eles não têm tanta empolgação assim, né? Então eles vão ficar mais inclinados a fazer um planejamento, né? A fazer um planejamento também monetário, né? Pensar em investir, essas coisas, tudo isso tem a ver com os signos de terra, né? Então, lembrar que a gente está na lua minguante, né? A gente está na lua minguante, todo esse processo aqui que eu falei para vocês se passa na lua minguante aqui, né? De câncer, né? Como que está praticamente aconteceu entre hoje e amanhã, então a gente está na lua minguante aqui, de câncer, né? E essa lua em virgem dentro de uma lua minguante aqui reforça mais esse pensamento mais reflexivo, né? De melhoria, de busca por melhoria, por encontrar formas mais eficazes de fazer algo, né? Tudo tem a ver com isso. Dia 21, dia 22 é que o aplicativo pisou na bola aqui, não mudou o dia, mas no dia 22 de outubro, né? A gente tem a Lua saindo aqui, né, de Virgem, fazendo um trígono para Plutão em Capricórnio, né? E uma oposição para Netuno em Peixes, e ambos fazendo quadratura com Marte em Gêmeos, né? Então, pelo lado do trígono com Plutão, mais uma vez, reforça a capacidade de planejamento, né, e busca por melhoria no processo.
Pelo lado aqui das quadraturas, né, da oposição com Netuno, Júpiter, né, e a quadratura com Marte, traz aquelas questões, né, de dispersão. Então eu fico um pouco disperso entre um olhar, né, virginiano, que é focado na realidade prática, vamos dizer assim, um olhar Netuno em Peixes, que é focado no sonho, né, e fantasia, e Marte aqui em Gêmeos, né, focado na conversação pura e simples, né? Então, é, deixa eu só confirmar aqui, dia 22 é sábado, então é um dia aí que a gente ou vai optar por buscar alguma diversão, né? Uma coisa que nos conecte, nos faça sair da realidade, por exemplo, ir no cinema, ver um filme. É, para quem vai desenvolver o lado virginiano, focar mais na saúde, né? Cuidar da dieta, cuidar do treino. E o Marte aqui é a conversa pura e simples, né? Assim, a desenvolver o diálogo, desenvolver a comunicação. Dia 23, domingo, Sol entra em Escorpião. Sol entra em Escorpião, dia 23. A Vênus também, né? Sol e Vênus em Escorpião, né? Ainda em trígono com Marte, né? Lembrando que Marte é o regente de Escorpião, né? Então, isso aqui, ao mesmo tempo que reforça aquelas questões que eu falei para vocês da guerra de narrativas, né? As questões de, né, reforça o signo do Escorpião, então vai reforçar algumas características do planeta Marte, né? A gente vai ficar mais desconfiado, mais estratégico, né? A gente vai olhar para as coisas com um olhar mais meio que procurando descobrir o segredo das coisas, né? A gente vai olhar para as coisas, para os processos uma, com um pensamento mais estratégico de como alcançar o objetivo, né? Então, Vênus entra em Escorpião, Vênus e Sol em Escorpião, isso também vai se traduzir, né, em uma carga também muito grande de carisma, assim, de é, sabe quando vocês podem ver qualquer livro aí de astrologia vai falar que Escorpião é magnético, né? Você fica, ele atrai através de um certo magnetismo, né? De um certo charme, né? De um certo charme, acho que a palavra charme acho que é melhor do que carisma. Carisma é mais, são signos mais abertos, né? Um certo charme, um certo olhar um olhar penetrante, outra coisa que sempre falam, né, nas características do escorpião, um olhar penetrante. Então, aí você pega essa tendência, né, de charme e acrescenta Vênus e Sol, né? Então, a gente vai ser momentos aí onde as pessoas vão se sentir aí como o... Estou tentando lembrar algum exemplo de pessoa que mas as pessoas vão tá com esse poder aí da sedução. Sedução é a palavra, acho que a palavra sedução é melhor. Vão estar aí com esse poder sedutor aí, né? Com a Vênus e o Sol aí entrando em Escorpião.
ambos em bom aspecto com Marte, que é o regente Escorpião. Então, vai ser momentos aí bastante interessantes aí, né? As pessoas vão sentir esse poder aí. Mercúrio ainda em Libra ainda faz um bom aspecto aqui para Saturno, que melhora muito, né, as comunicações, né, continua reforçando essa questão das comunicações, né? É, a Lua oposta a Júpiter, mas Júpiter voltando, né? Ainda em Áries, mas voltando para Peixes. É, aqui é uma outra forma de atração, mas é uma atração pela exatamente por aquelas questões que eu falei para vocês. Olha, quando eu lidero e quando eu sou liderado, né? Então, talvez as pessoas tenham uma capacidade maior de cooperar, né? Isso é bastante interessante quando você tem Júpiter aqui em Áries ainda, entendeu? São habilidades que se somam, né? Iniciativa com cooperação. E aqui a gente tem a gente tem a Lua se aproximando de Mercúrio, que é bastante interessante, porque aumenta essa questão da cooperação, dia 24 de outubro, aumenta essa questão da cooperação. Dia 25, né, que é o dia da Lua Nova e, consequentemente, do eclipse, né? Então, a gente tem a Lua, o Sol aqui no grau 2 de Escorpião e a Lua no grau 4 de Escorpião, né? Mas isso aqui, nesse horário que eu fiz o mapa aqui. Então, entre 0 hora do dia 25, né, e as 15 horas, vai acontecer, né, a Lua Nova aqui e o eclipse da. Infelizmente eu não peguei o momento exato, mas vou ficar devendo essa para vocês aí. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, né, no começo do vídeo tem importância nesse momento aqui. Mais um momento aqui, né, dia 26, mais um momento aqui que está relacionado com o eclipse, a Lua aqui quadrando Saturno em Aquário e se opondo a Urano, né, ou seja, reforçando essas qualidades dos signos fixos aqui, né. Aqui é, aqui eu acho que tem mais a ver com rebeldia, né? Rebeldia escorpiana aqui, né? Em se sentir cobrado pelo coletivo, né? E tendo que se adaptar, né? Ao lado taurino aqui, né? Acho que tem mais a ver com a rebeldia. E aí tem vários assuntos aqui, né? Tanto essa questão financeira, né? Que pode gerar alguma rebeldia, né? Da população, como também a questão política, né? Então, prestar atenção nesse dia 26 de outubro. E aqui, a Lua entre Sagitário, assim como quando ela entrou em Leão, ela faz ainda um trígono aqui para Júpiter. Júpiter está praticamente em peixes, mas ainda tem um efeito bastante animador, bastante traz alegria, traz movimento, animação para esse momento aqui, né? A Lua fazendo um bom, entrando em Sagitário, fazendo um bom aspecto para Júpiter em Áries aqui. Dia 28 de outubro, a Lua ainda em Sagitário faz uma quadratura aqui com Netuno em Peixes, que vai trazer as questões aí religiosas
de moral e de fé, né, à tona. Eu não sei como isso pode se desenvolver, é, baseado aí, né, há poucos dias aí do segundo turno, né? Espero que se desenvolva de bom, de, de se não traga tantas surpresas, né, para o momento aí, né? Como a gente vê aí dia após dia, histórias e casos da vida dos presidenciáveis, né? Vamos ver o que esse momento traz aí para o contexto do momento, né? E aí, dia 29, a Lua, ela está aqui entrando em Capricórnio, né? Entrando em Capricórnio, vai fazer bons aspectos para esses planetas que estão no começo de Escorpião. Capricórnio e Escorpião é, são características que nos dão muita resiliência, né? É, uma resiliência emocional e uma resiliência de propósito, né? De força de vontade de alcançar o objetivo. Então, um momento positivo também. E aqui, né? Vocês podem ver que Marte já esse SD significa que ele está em movimento estacionário, está direto ainda, mas está parando, né, o movimento. Isso aqui, lembrando que é um movimento relativo, né, da Terra. Parece que Marte começa a voltar para trás, começa a ficar retrógrado, mas isso é por causa da posição dele, que ele está em relação à Terra, né, não porque ele realmente está voltando para trás na sua órbita, tá? Mas aqui ele está se estacionando, né? Então, é, as coisas começam a ficar mais lentas, né? Começa a ficar mais devagar. Espero que as discussões, né, e as polarizações também, mas a minha esperança, não sei se realizará, né? Que depende muito assim, pegando o contexto atual, acho difícil. Aí chegamos no dia 30, a Lua em Capricórnio desenvolve, faz bom aspecto aqui para Urano, né, que está em Touro. Né, um momento bom em relação às finanças e ao trabalho. Então é isso, pessoal. É, até o final de semana do dia 30, semana da eleição. É, desculpa a minha voz, é que hoje eu falei bastante, né? Fiquei meio fanho. Também percebi aqui que o meu microfone não está numa posição muito favorável. Talvez o vídeo fique com o áudio um pouco ruim, mas mais uma vez me desculpem aí. Acabei falando demais nesse vídeo. Esse vídeo com certeza deu mais de uma hora, mas eu queria dar algumas dicas aí em relação a essas transformações, né, no mundo monetário que eu acredito que a gente vai viver nos próximos dias. Então, espero que somem na vida de vocês essas informações, né, que vocês realmente fiquem preparados aí e aproveitem também né, esses momentos bons de interação, né, na segunda quinzena de outubro, que estão ligados aí à comunicação, né, ao desenvolvimento das relações aí com o finalzinho da alunação de Libra. Então, eu só queria desejar um abraço, né, uma boa segunda quinzena de outubro, e até a próxima. Tchau, tchau.